tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de novembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2478. Ele tem 6 páginas, 55 logias e 14 máximos. O tema, implantação conscienciológica. A especialidade é a Max Proexologia. Quem redigiu o verbete aí é o nosso veterano, professor Marcelo, que está aí muito bem assessorado. Definição. A implantação conscienciológica é o conjunto de ações realizadas a partir do curso intermissivo pré-ressomático e do estudo detalhado, sistemático, planejado e prospectivo para a fixação teática de verpons cosmoéticas na condição de mega desafio intrafísico a ser implementado na forma de Max Proex grupal. Não, agora acho que não está precisando, não. Ah, é? A pensenidade focada na interassistência multidimensional. O holopensene da interassistenciologia. A intercooperação prática das instituições conscienciocêntricas, expressando a Max Fraternidade. A superação dos melindres interinstitucionais em função das megametas evolutivas da conscienciologia. A convergência de interesses eliminando os conflitos de interesse na consecução dos trabalhos na conscienciologia. A gratificação pela conquista alheia na Max Proex. Agora, nós temos aí, são mais de 20 linhas aqui, da parafatologia. A afetividade transcendente vivida no extrafísico pelas consciências componentes da comunidade conscienciológica, cosmoética, extrafísica. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, o desenvolvimento do autoparapsiquismo mental somático na fecundação de neoideias, neoverpons e transverpons. A conquista da maturidade consciencial integral, facilitando a coesão dos elementos da Max Proex. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre raciocinologia, 7 argumentos objetivando contribuir com os intermissivistas para autorreflexões e compreensão do valor da implantação conscienciológica. E ainda tem o tópico da maximização, com 15 categorias de posturas reflexivas iniciadas pelo prefixo inter, a serem praticadas pelos pesquisadores conscienciológicos, a fim de promoverem a soma de esforços com o objetivo de maximizar os resultados planejados na intermissão. Agora, a remissiologia dos 15 itens nós destacamos: coexistência institucional, coletivo mental somático, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, iniciativa planetária pioneira e mega empreendimento conscienciológico. Frase enfática: a implantação conscienciológica é desiderato cosmoético decorrente da Reurbex coordenada pelo Colégio Invisível dos Serenões, expressão teática da mega fraternidade ao planeta Terra. Você, na condição de intermissivista, como avalia a qualidade da autocontribuição ao megaprojeto evolutivo da implantação conscienciológica? As ações empreendidas por você são contributivas para a conscienciologia? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Reurbex, microminoria, max mecanismo, mega empreendimento, mega projeto. Mega meta, mega fraternidade, hipertenseridade, planejamento e prospectiva. Agora, pioneirismo, concretização, holofilosofia, conscienciocracia, paradiplomacia, max proexologia, administrativologia,
conscienciocentrologia, interassistenciologia e intermissiologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é imitaciologia. A pessoa pode ver aqui que tem toda uma série de contrapontos nesse verbete. E chama atenção o argumento, a conclusão e o complemento. Agora, questionamentos. Após fazer o ECP1, me inscrevi para voluntariar na unidade do IPC em Brasília. Após esse movimento, minha namorada ficou chateada. Ela participa de um grupo com o qual nunca me identifiquei. Afirma que faz treinamentos para ajudar as pessoas, vê naves espaciais e tem direcionamentos dados por seres extrafísicos. O que vejo, no entanto, é que esse grupo é apenas de contemplação e não se aprofunda nas questões da assistência, onde a figura do Cristo e dos seres é idolatrada. Até onde a reação dela pode ter influência de heteroassédio devido aos meus movimentos rumo ao voluntariado e assistência. Como posso assisti-la? Tudo isso pode ter sim. Agora, o problema é o seguinte: procure expor a ela e apelar para a racionalidade e a lógica que ela tem. E mostra, através dos fatos que ocorrem lá com ela, o que é que tem de irracional, ou de ilógico, ou de perda de tempo. E diz para ela que o importante é fazer assistência, ver o que você faz com isso. O que é nessa história que parece ser interessante é o seguinte: é que ela é sua namorada, né? Não há tanto compromisso. Olha bem isso também, que é um assunto sério. Gostaria de saber o que a conscienciologia pensa sobre alguns ocultistas chamam de gravações acásticas. Olha, isso aí se fala muito, que é o processo aquele problema de ter o conhecimento do holopensene, dos ambientes, etc. tal. Isso tudo aí ocorre, mas agora há muita condição nisso, de maneira assim ainda muito mística, etc., decidir com calma. Eu admito muito a retrocognição da própria pessoa para saber o que se passa, seja através de projeção ou de alguns fenômenos parapsíquicos. Eu dou mais valor para isso. Agora, o inconsciente coletivo é que eles querem, às vezes, também chamar da gravação ou domínio acástico. O senhor sabe sobre as capacidades parapsíquicas de Edgar Cayce? Olha, eu já vi as coisas dele, vi há muitos anos, mas ficou só por isso. Eu não vejo muita repercussão do processo nas minhas coisas, não. Tenho lido alguns assuntos sobre a conscienciologia e tenho gostado. Gostaria que o senhor resolvesse 3 problemas que eu tenho. Gostaria de perder o medo de viajar de avião. Isso é a melhor coisa que você faz, é procurar um psicólogo para examinar você, examinar as raízes disso e extirpar o processo lá de dentro. Que isso é problema de fobia, não é fácil. Porque eu tenho medo de morrer, é outra coisa. O psicólogo pode dar jeito nisso. Como fazer para eu passar na prova do mestrado? Aí é você ter muita paciência, porque prova de mestrado é fazer aquilo que eles mandam e entrar na guerra de nervo. A maioria de prova de mestrado e doutorado tem guerra de nervo. Então se prepare, toma água fria, água gelada, às vezes ajuda. Agora, ó, isso aí que você está me pedindo aqui, eu vou fazer força. E vamos colocar você na TENEPS. Ele está fazendo uma observação, enfim. Sou tenepsista há 4 anos e tive que mudar de horário 3 vezes. Atualmente faço às 5 horas. Mas muitas vezes vou dormir tarde, meia-noite, 1 hora. Acabo dormindo na TENEPS. Quando acordo, não percebo ter acontecido, nem tem rememoração. Pode estar acontecendo na TENEPS, mesmo estando dormindo? Não, aí de qualquer maneira está errado. Você tem que se encaixar melhor e fazer interlocução com o seu amparador. Com relação aos nomes que colocam na TENEPS, quando existe algum desafeto em andamento com algum deles, pense em cada TENEPS esperando que se resolva. Minha dupla, que também é tenepsista, diz que não é bem assim. Que não devo ficar invocando esses desafetos em cada TENEPS. Que devo colocar o nome, escenizar na primeira vez e deixar que os amparadores desenvolvam o trabalho.
levar mais a sério o horário de dormir e o compromisso com a TENEP. O senhor poderia me orientar? A sua namorada está bem mais firme do que você. Segue o que ela está falando. Ela deve estar conversando com o amparador, e você não, está conversando no botequim. Álvaro Bertoldo Marcelo. Na Fatologia, página 5ª linha. Poderia explicar melhor a sideração egóica no caminho evolutivo, sem, no entanto, ocorrer a anulação do ego das individualidades na contribuição da Max Proex grupal? Nesse caso, o que eu quis chamar a atenção aqui nesse sentido é que, à medida que a gente vai caminhando dentro do nosso processo evolutivo, a tendência é a gente começar a minimizar a nossa necessidade de aparecer, de ficar com o egão à frente do trabalho. Por outro lado, ao mesmo tempo que você minimiza a necessidade da sua pessoa aparecer, do seu ego estar à frente, da sua pessoa estar em evidência, você também não anula, e não é positivo anular, as suas características mais individuais, o seu personalismo, aquilo que você tem em termos de singularidade para contribuir com o trabalho. Então você tende a não querer que o seu ego transborde, fique à frente da tarefa, mas você também não anula a sua singularidade, a sua marca nessa contribuição. Na Parafatologia, página 16, final da 12ª e 13ª linhas. A paraverbação evolutiva enquanto forma de mitigação dos conflitos intergrupais. Como ocorre esse parafato? Então, vejam, isso tudo parte de um conceito básico da Conscienciologia que se chama teática. Então, como o professor Valdo estava comentando, sempre onde nós estamos, nós temos espectadores, sejam eles intrafísicos e principalmente os extrafísicos. Então, naquele momento em que a pessoa ela está sozinha, que aparentemente ela pode dar aquela mancada, ela pode dar aquela relaxada e deixar para lá, ela não está sozinha. Então, fique sabendo que você tem a para-visitação, você tem o Big Brother ou para-Big Brother. Então, você tem que manter a pessoa, e nós começamos a sentir mais isso em função do próprio paradigma consciencial, a necessidade de manter uma paraverbação, que é o verbo mais a sua ação na sua vida multidimensional, não só intrafísica. Então é o que você faz aqui de maneira coerente, que repercute na dimensão extrafísica. Essa paraverbação dá mais autodefesa, essa coerência dá mais rigidez e com isso ajuda a minimizar os conflitos. Então é dessa maneira que eu vejo que essa paraverbação ocorre. Gente, eu queria falar para vocês que hoje encerra aqui em Foz o Dia Mundial do Diabetes, que é 14 de novembro, que é o encerramento também da Associação dos Diabetes Foz do Iguaçu, que é a DIF, Adoçando a Vida. Hoje está terminando a Semana Azul, que começou no dia 8, na quinta-feira, que vai acabar, então, nessa quarta, hoje, que é o encerramento. Agora, são muitas atividades, com muita gente em vários lugares diferentes aqui. É pena que é o fim. Hoje é a semana do fim, sabe? Hoje ainda tem, das 8 às 17 horas, a Unidade de Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde. Intensificação do hiperdia. Descoberta de casos novos de diabetes. Rastreamento do pé diabético. 19 horas, caminhada no Gramadão, com inscrições. Os 30 primeiros inscritos receberão camiseta. Apresentação do grupo Muzenza de Capoeira. Espaço para orientações sobre diabetes. Atenção, neste lugar ou nesse dia, usar camisetas brancas ou azuis, para o público em geral. Está falando aqui. É interessante. Hoje é o último dia lá. Mas é uma semana inteira. Eu agora quero agradecer aqui ao Enio Chiapetti, que trouxe 3 dos livros dele. Ele já tem uns 8 livros publicados. Ele é mais daquela filosofia do Samael Eor, que eu falo lá na minha bibliografia sobre ele. Os livros dele versam sobre isso. Mas ele fala umas coisas bem em cima do lance. Eu estava olhando um negócio sobre o homossexual aqui, está falando bem claro os processos de homossexual. Que homossexualidade não é só opção, não existe isso. Existem outras coisas além de opção.
Ele enfrenta o processo, estou falando aqui bem claro. Ele está aí. Hoje ele não está aqui agora, mas ele veio aí, esse escritor. Outra coisa, ele é muito amigo do Amude, lá de Cascavel, aquele que tem uns 20 livros. Ele escreve também livro, mais ou menos daquele jeito. Eles fazem muita tacom. Então ele está aí, hoje eu tive que falar com ele sobre Tales. Entende? Eu quero agradecer a ele que vai lá para a nossa holoteca, 3 livros dele. Ele já tem 8 livros publicados, esse aí. O Amude tem uns 20. Eu acho que já. Agora, eu entrego o professor Marcelo para você. Olha o que você vai fazer com ele. Né? Marcelo, na Fatologia, página 15, segunda e terceira linha, a superação dos melindres institucionais em função das megametas evolutivas da Conscienciologia. Então, vejam, aqui, quando estamos falando de implantação conscienciológica, eu quis chamar a atenção para a necessidade de nós abrirmos mão de certos melindres que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu vou pegar um exemplo, né? Você vai fazer um verbete. Aí você manda o verbete, você se esmerou, ficou lá pensando, escreveu, colocou o máximo de si e você manda para revisão. Aí vem algumas observações, olha, essa ideia não está casada, isso daqui não está claro, sugerimos você tirar isso. Há pessoas que podem reagir de maneira inadequada, ficar melindrado. Puxa, mas estão alterando o meu verbete, o verbete que eu fiz. E isso a pessoa emburra, embirra, ela fica travada, arruma confusão de uma coisa que seria totalmente desnecessária. Porque a equipe está ali para poder calçar o trabalho, e o seu verbete, o seu trabalho, sair mais, vamos dizer, coeso, mais assistencial, mais seguro. Então, esse é um tipo de melindre que atrapalha muito. Agora, vamos pensar do ponto de vista das instituições. Né? Você precisa fazer uma parceria interinstitucional, 2 instituições buscando fazer um evento em conjunto. De repente, elas chegam num ponto que gera uma discordância. Quando há uma discordância, alguém tem que abrir mão, tem que fazer uma concessão para se chegar num consenso. E às vezes uma parte trava e aquilo fica amarrado, entende? Então ela acaba não colocando à frente, seja a pessoa ou a instituição, o princípio de que as ideias estão acima das pessoas. Ela acaba colocando a pessoa dela, o desejo dela, a maneira dela à frente do trabalho. Então é nesse sentido que eu quis chamar a atenção aqui da necessidade de superar esses melindres. E na página 16, também Fatologia, né? 5ª e 6ª linha, o conjunto de personalidades de temperamento forte convivendo bem com a implantação da Conscienciologia. Pois é, isso daqui o professor Valdo chama da caciqueria, né? Então é cacique, cacique, cacique índio, CCCI. Então a gente conseguir conviver bem com tantos caciques juntos e tão poucos índios, né? Então você tem pessoas de personalidade forte, pessoas que têm opinião. Sabe que foi eu que criei essa expressão. Foi. É tudo para fazer piada também. A gente não vai deixar. Vão perder o amigo, mas não vão fazer piada. Perde a amizade, mas não perde a piada. Então você tem muitos líderes juntos e ao mesmo tempo tendo que fazer um trabalho conjunto. E isso exige abrir mão, saber fazer concessão, chegar em pontos comuns. Então é esse aspecto que eu quis chamar a atenção aqui nesse conjunto que a Conscienciologia tem. Né? Tem muitas pessoas de personalidade forte, de opinião, com posicionamento, convivência. Agora, juntar todos e fazer um trabalho coeso, isso que é o mais sério. Né? Tá ok, obrigado. Pois não. É a Rose aqui no B. Na página 17, em Sindromologia, a última síndrome, a superação da síndrome do ostracismo na saída da gestão da IC. Então, síndrome do ostracismo é um verbete. O professor Maximiliano Heinemann escreveu um livro, né, pegou o tema e estudou bastante isso. E foi uma coisa que eu quis chamar a atenção, porque quando o líder ele está à frente de uma gestão, então a pessoa assume uma posição de líder, e isso eu vi e tive experiência dentro do IPC e atualmente na própria Unicim, de passar por vários níveis de liderança, né? Desde coordenar a secretaria da instituição, aquilo é um nível de liderança, você coordena uma equipe, aquela secretaria funciona de uma recepção, um primeiro lava-jato no aluno que chega, coordenar professores, e eu percebia muito claramente que quando passava o bastão para uma outra pessoa que assumia aquela tarefa, que o amparo de função migrava.
Então aquela pessoa começava a ter uma visão a respeito daquele trabalho com uma agudez muito maior. E você sentia aquele vácuo daquele amparo de função. Então eu comecei a estudar, mas como não entrar nesse vácuo, né? Como não entrar nessa lacuna? É você se manter ativo, fazendo com que o próximo trabalho, a sua próxima tarefa, seja também um desafio. Porque então você vai conectar com outro nível de amparo de função e não vai ter espaço para você sentir a síndrome do ostracismo, que é a síndrome de perda do poder. Né? Você ali tinha um poder, você coordenava uma equipe, de repente você não está coordenando. Então, se a pessoa ela se mantém nesse movimento de reciclagem, de atividade, ela acaba com a possibilidade de superar a síndrome do ostracismo dessa saída. Né? Então, uma forma que eu vi é isso, você se manter fazendo alguma coisa. Ô Marcelo. Pois não. No caso também, aí a pessoa ela está liberada para fazer outra tarefa, né? Isso. E não ficar agarrando naquela tarefa que ela já concluiu. Perfeito. Ou seja, é a gente também saber se portar na condição de líder e de liderado. Então você, ora é líder, ora é você liderado. A hora que você é liderado, você saber ser um liderado maduro. O liderado maduro é aquele que vai calçar os furos do líder em função do trabalho. Ele vai participar harmonicamente das novas decisões. E eu tive essa experiência porque, ao sair da gestão do IPC, eu fiquei ainda um ano trabalhando, voluntariando no IPC e com o professor Frederico Gunning à frente, liderando o IPC. Então, quando entra um novo gestor, ele vai impor o trabalho dele, ele vai impor a sua marca, a sua personalidade, o seu veio assistencial, proexitivo, etc. Então você vê, às vezes, uma série de mudanças que vão ocorrendo na instituição, porque é o mater pensene da pessoa. E você, nessa condição, saber ser o liderado que não vai fazer motim, que às vezes um voluntário que não se adaptou de alguma forma vem com você, mas eu não concordo, aquele outro jeito, e você naquela hora você elimina o conflito, você esclarece, você apazigua, pensando que no trabalho maior. Ou seja, há um respeito ao líder que está ali, e isso é saber ser um liderado maduro, na minha visão, até onde eu entendo. Muito obrigada. Marcelo, você não vê também nessa parte de... Você que tem experiência, teve à frente de trabalhos grandes, continua à frente de um trabalho grande, de quando tem aquele amparo de função, que tem mesmo em sala de aula, ou mesmo na Secretaria-Geral de uma IC, de pegar aquele amparo, além do upgrade que a gente dá como de experiência de vida administrativa ou de gestão, também um upgrade depois daquele amparo. Você se vê melhor, né, na saída do que como se voltasse a estaca zero, né? Exato. Se a pessoa consegue fazer essa mensuração, que aí entra a conscienciometria, né? Ela perceber que quando ela entrou naquele estágio, naquela atividade, naquela tarefa, ela apresentava um certo patamar, seja de experiência energética, parapsíquica, de desenvolvimento de comunicação, de interlocução, de convivência, de posicionamento na liderança. E quando ela sai, ela conquistou algumas coisas, né? Ela cresceu a algum nível, ela angariou experiência, então ela se melhorou. Então isso deve ser um motivo, vamos dizer, de aproveitar esse mecanismo. E não a visão negativa de que, puxa, eu não tenho mais alguém para eu liderar. Pelo contrário, né? Agora eu tenho que liderar a mim mesmo. Se eu não estou à frente de um grupo coordenando as pessoas, seja líder de você. Né? Faça o melhor da sua evolução, faça o melhor por você, que você vai poder ajudar mais pessoas. Então isso é uma visão positiva. Assim. Marcelo, aqui. Vou falar aqui. Poderia ampliar o binômio, no binomiologia, página 17, o binômio verbação anticonflitividade, por favor. Sim, então a verbação é aquele negócio, né? Antes de você falar demais, você faz. Então você junta o verbo e a ação. Então você faz e depois você fala. Se a pessoa ela faz e fala, ela junta essas duas coisas, ela dá exemplo. E o exemplo, ele desassedia. Então, ao invés de ficar dando sermão ou querendo que uma ideia ela seja feita daquela forma, dê o seu exemplo, dê o primeiro passo em contribuição àquela forma que você vê que é a melhor. Então, essa verbação ela é anticonflitiva. Né? A pessoa ela ganha, vamos dizer, uma aura de autoridade moral, porque ela tem uma ficha de serviços prestados. Então a intervenção, a atuação, o convívio acaba dando mais respeito e minimizando a conflitividade. Entendi, obrigada. Outro na maniologia. Maniologia. Isso, a última. Apriorismomania, dificultando a intercompreensão entre os componentes da CCCI.
Isso daqui tem a ver com a priorismose, né? A pessoa tem uma ideia pré-concebida. A priori, fulano ele é assim. Às vezes a pessoa já reciclou aquele traço faz muito tempo. Só que a outra pessoa, a outra parte, seja quem for, ela não conseguiu fazer essa atualização. Então ela continua com aquela visão. Seja um problema que aconteceu, né? Então, às vezes acontece um problema. Lá no ano 1900 e bolinha, houve uma dificuldade, uma parceria, e a pessoa se sentiu lesada naquela parceria e ficou com aquilo entalado na garganta. 10 anos depois, você vai discutir uma parceria entre aquelas duas partes, e a pessoa fala assim, não, porque naquele ano, aquela parceria que nós fizemos, então ela já entra com o pé atrás nessa nova parceria, porque ela está com uma visão a priorística. A priori ela saiu no prejuízo e dessa vez eles vão querer tirar partido outra vez. Então ela já fica com o pé atrás. Ela não se permite atualizar a situação. E a gente faz muito isso, seja nas relações interinstitucionais, como nas relações pessoais. Congela uma imagem, mantém aquilo e não abre mão daquela ideia, nos permite fazer uma retratação. A retratação é um novo retrato da pessoa. Entendi. Obrigada. Karl Weissmann escreveu em seu livro Hipnotismo que os médiuns espíritas são frequentemente propensos à auto-hipnose espontânea. Também na obra de Emílio Coué, Hippolyte Bernheim, entre outros. A afirmação que a suscetibilidade de auto-hipnose cresce em razão do desejo de ter experiência, do exercício de concentração e da propensão individual para atitudes abstratas, sendo que em caso mediúnico a natureza do fenômeno hipnótico anímico costuma ser deliberadamente ignorado. De que modo a Conscienciologia trata dessa questão em suas dinâmicas e cursos? Poderia detalhar? Não, o que nós pensamos é o seguinte, no início, o processo de autossugestão e auto-hipnose é inevitável, universal e pega todo mundo. Agora, com o passar do tempo, os fenômenos, quando têm racionalidade, que tem autocrítica e lógica, os fenômenos, eles são vamos dizer, de convencimento. Então, eles são autopersuasivos. Eles persuadem a pessoa da realidade dela, ela deixa de ter auto-hipnose, as coisas todas. Agora, o que acontece com os médiuns é que lá não se faz pesquisa racional. É tudo feito na base da doutrinação. Então, lá não funciona. Agora, conosco aqui, não tem esse negócio de doutrinar ninguém, não. É tudo debate, pesquisa, investigação, crítica, autocrítica e heterocrítica. Senão não funciona. Lá não. Lá está assim, não julgueis para não serem julgados. Enfim, vai pro buraco. Álvaro Betógrafo, Fatologia, página 15, 7ª linha. Poderia abordar a complexificação da implantação da Conscienciologia? Pois a Conscienciologia ela vem crescendo, né? Ela é razoavelmente nova, enquanto ciência, enquanto proposição. A primeira instituição que nasceu está vai completar no começo do ano que vem 25 anos, o Jubileu de Prata da Conscienciologia, que é o IIPC. E se nós pensarmos lá no início da Conscienciologia, quando nós tínhamos um grupo menor, os pioneiros que começaram com o professor Valdo, que tinham que desbravar e não tinha muito você escolher tarefa, porque era o que tinha que fazer, era dar aula. Eu, quando cheguei em 1991, um pouco depois da fundação do IPC, nossa tarefa era pintar o bonequinho de amarelo do folder, né? Vinha o xerox, a gente pintava o projecioníneo de amarelo para fazer o contraste, o preto e o amarelo. Agora você olha a Conscienciologia hoje com Cognópolis, com os campi das ICEAs, com dinâmicas, com uma série de estruturas nos laboratórios, tudo está mais complexo. E a tendência é isso ficar mais complexo ainda, né? Crescer em termos de complexidade. No verbete do DAC, página 20, em adendo, poderia expandir o item extrapolacionismologia. Os extrapolacionismos para a percepciologia, promovidos pelos amparadores extrafísicos de função, atuando ao modo de bônus evolutivos, acréscimos e extras multidimensionais, levam a consciência atenta a identificar as possibilidades das imitações inteligentes de nossas vivências humanas com as paravivências das comunex evoluídas. Ao dessomar, o intermissivista, por exemplo, pode afirmar: encontrei a dimensão humana desse planeta Terra dominada pelo fanatismo religioso
e deixei-a exemplificando a técnica interassistencial da TENETS. Parapolimatia, parapolidez, paracerebral. Então aqui vamos entender. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa tem retrocognição, a tendência dela é lembrar de, ou se ela tem assédio, ela vai lembrar de aspectos patológicos das vidas anteriores dela. Se ela tem boa lucidez junto com os amparadores, ela vai lembrar das coisas boas durante o período da intermissão. E, às vezes, de vidas anteriores. E também de projeções que ela faz atualmente. Agora, o que se passa? Quando ela vai, ou já esteve numa Comunex mais avançada, o processo do holopensene, a atmosfera do ambiente, é muito avançada, com equilíbrio, com imperturbabilidade, com pensene avançado dentro dos processos. Então, esse nível de pensenologia avançada, essa paravivência, aquilo fixa, marca, grava, vinca a memória da pessoa e ela lembra disso. A hora que ela lembra disso, ela começa a levar as coisas a sérias. Por isso, muita gente começa a fazer a TENETS e tem, então, toda a possibilidade de chegar a uma oficina extrafísica, que é o OFIEX, que é uma das coisas mais difíceis da vida humana. De modo que o processo nosso é trabalhar com a memória para melhorar as autorretrocognições, as rememorações, e depois fixar o que acontece no processo extrafísico. Esses dias eu trouxe aqui um verbete para analisar o problema do que ocorre dentro das Comunex avançadas, não é isso? Agora, outra pergunta dele. Poderia explicar como funciona a telepatia paracerebral que é realizada entre o paracérebro da consciência e o paracérebro da consciência amparadora? O caso todo é o seguinte: aí é aquela parte mais séria do N do pensene, que é a energia. Essa energia leva o PEN do pensene, ou seja, a ideia. Então, a energia, ela conduz a ideia dentro do processo da telepatia. Agora, na questão da telepatia, às vezes, o que ocorre mais, às vezes, é uma transmentação da pictografia. Ou seja, é como se o cenário daquela ideia passasse de uma cabeça para outra. Então, essa tela mental que é criada ali instantaneamente, às vezes, clareia de uma vez só todo um contexto. São vários conceitos simultaneamente que a pessoa capta de modo instantâneo. Agora, isso é que é a paratelepatia. A telepatia extrafísica é muito mais séria que a telepatia entre duas pessoas. A outra é mais séria. Agora, para analisar esse processo de telepatia, se você tem animal doméstico, principalmente se for gato, procura fazer a telepatia com o seu gato, da sua casa. Assim você vai começar a entender o processo. Porque o gato é mais fácil, você sempre tem uma pensenidade, pelo menos a gente julga em tese, superior do gatinho da sua casa. De modo que você pode mandar. Eu não ponho a mão no fogo para ninguém, mas você sabe, às vezes ela arranjou lá um gatão danado de forte, né? Que tem mais personalidade do que o cara, né? Sei lá. Mas no seu caso, não, eu te conheço. Então eu sei, se você tem bicho na sua casa, escolha de preferência gato, é melhor. Cachorro não, cachorro não fixa. O cachorro tem muita atenção saltuária, igual criança. Ele está aqui, está assim, ele não para. Então ele é impulsivo, superativo, hiperativo. Agora o gato não, ele é filósofo, ele pensa, tem visão atrás do morro, visão curva, tem uma opção de coisa muito diferente de cachorro. Então, vai pelo gato para você entender a telepatia. Hoje em dia, muitos veterinários que aconselham o dono, o amo, fazer telepatia com o pet, o animal doméstico. O que eu estou falando não é só comigo, pensa por aí afora, tem muitos profissionais que já indicam. Tem mulheres que têm uma facilidade enorme de falar com a gata, a parte fêmea da gatinha, porque a gatinha é mais acessível. Se ela tem muita afinidade com a gente, ela entende tudo. Entende? Isso aí é um fato. E outra coisa, às vezes ela está olhando para você e está pensando em alguma coisa. Você capta direitinho o que ela pensa. Eu, às vezes, sei direitinho o que acontece. Entende?
Agora, gato já tem cérebro, não é cérebro de passarinho, ele já raciocina, tem uma opção de coisa, já sabe, já tem assim prolongamento do processo pensênico. Então, um pensênio mais composto, ele já consegue unir para chegar a uma conclusão. Então, vale a pena pensar nisso. Gente, eu devolvo aí o Marcelo para vocês podem... Aqui. Em antagonismologia, o antagonismo contra pensênios patológicos como pensênios críticos. Você pode falar mais? Sim, então, nós vivemos em grupos, né? Então, aqui nós temos a CCCI, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Nem tudo a gente vai concordar, porque onde você tem um grupo, você tem personalidades diferentes, você tem pontos de vista diferentes. E aí, a questão toda que eu quero destacar aqui é como que nós lidamos com esse binômio admiração e discordância. Porque eu posso estar com um homopensene, um pensene homogêneo, afinizado com um grupo, mas ter uma visão diferente e colocar o binômio admiração e discordância nessa vivência. O consenso do grupo é fazer tal coisa, eu não vou ficar fazendo a frente contra, eu me posiciono. Então eu tenho pensenes críticos a respeito daquilo. É um homopensene, eu estou a favor do grupo, a favor do trabalho e coloco meu ponto de vista. Eu tenho uma visão crítica sobre aquilo. O outro lado, que é o patológico, é a pessoa ficar com contrapensênios patológicos. Ela fica fazendo uma ruminação mental, o verbete do professor Amin de ontem, então ela fica ruminando aquela ideia de que ela não concorda, está errado, e ela fica torcendo para que dê errado, e quando der errado eles vão falar, puxa, a sua visão estava certa. Ela fala, está vendo como eu tinha razão? Vocês não quiseram me ouvir? Eu te disse, vocês não quiseram ouvir. Então isso é a síndrome de Schein-Freud, né? Então isso seria o lado patológico desse pensene crítico. Não é só crítico, mas ele é patológico porque ele joga contra o grupo. Vem uma pessoa falar com ela, mas eu também não acho que seja assim. Ela pega e alimenta aquilo. E daqui a pouco ela tem um grupo com ela e ela faz às vezes um estrago muito grande dentro do equilíbrio e da, vamos dizer, economia consciencial do grupo. Comenta para a gente na página 19 esse posicionamento, acho que é muito sério, você resume aí bastante coisa. Ah, sim, isso daqui, né? Então, tem a ver com o que estava falando, né? A questão de você se posicionar. Então, eu coloquei aqui, posicionamento. Cabe praticar a intercompreensão sem ter sangue de barata. Ou seja, o sangue de barata é aquela mosca morta, aquela pessoa que não se posiciona, que é fraca. Não é isso. Você vai procurar praticar a intercompreensão, é se colocar no lugar do outro, até para entender por que ele está fazendo essas mudanças. Ah, se eu estivesse no lugar dele, com a experiência que ele tem, com a vivência, com esses trafores, etc., eu faria a mesma coisa. Então você está praticando o processo da intercompreensão, sem ter sangue de barata. Porém, com a postura de um ancião de 300 anos. Isso foi uma frase que o professor Valdo me falou uma vez, que uma situação crítica na minha vida, que ele falou assim, vai lá e se posicione como se você fosse um ancião de 300 anos. E isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando, tá, se eu tivesse 300 anos, o que eu não teria visto na vida, de tudo que já teria acontecido, de tragédias, de situações boas, de coisas erradas, veja, a retrocognição leva a pessoa a isso. Exatamente. O pior não é isso, não. Pior é a hora que chega aquela pessoa e fica numa condição perante você negativa, que você viu aquilo já 3 vezes na vida das vidas da pessoa. Ela não sai daquilo. Entende? Isso é terrível. Agora, o mais terrível é a hora que eu chego lá perto daquela árvore, que eu vi em 3 vidas e ela estava firme no mesmo lugar. Então, eu comparando a pessoa com a árvore é mais nobilitante, ela é mais elegante. Está entendendo? Agora a pessoa dá uma pena. E aquilo para a árvore é mais fisiológico. Por isso eu falo, a autorretrocognição se tem muito gabarito, muita infraestrutura, muita reflexão, para a pessoa sair bem dela. É por isso que quando a pessoa ressoma, ela vem para cá, ela renasce, esquece tudo. Isso é uma bênção para a maioria das pessoas. Tem que pensar muito. Memória é a personalidade. O negócio é seríssimo.
Então, nesse sentido, veio essa visão, né, figurada dos 300 anos, um ancião de 300 anos que ele passou por tudo na vida. Então, a imperturbabilidade, o sobreparamento sobre os problemas, os conflitos humanos, ele é muito grande. Então, a gente procurar praticar esse posicionamento sem ter o sangue de barata, sem ser uma mosca morta, mas buscando essa imperturbabilidade, né? Você se permitir expressar a sua consciência do jeito que ela é, ou seja, com o seu melhor nível de lucidez, mas sem se perturbar, né? Então, esse posicionamento ele vai somar, a ideia é que ele seja mais de soma do que de divisão. Minoria, né? Porque nós já somos tão poucos e ainda vamos dividir. Então, às vezes, por uma divergência de ideias, uma situação que ficou mal parada, a pessoa ela não se posiciona, não se dá o benefício de limpar aquilo e vira um mini dissidente. Então, já somos tão poucos, ainda vamos dividir o trabalho. É lógico, quem sai perdendo é sempre o mini dissidente, porque ele está abrindo mão de trabalhar com um grupo maior, que está fazendo a sinergia, em prol de fazer um trabalho que vai ser menor do que se ele estivesse junto com um grupo, né? Então, essa que foi a ideia aqui. E, ao mesmo tempo, respeitando as singularidades e idiosincrasia das pessoas, né? As peculiaridades. Oi, pode falar. Na página 17, você poderia comentar a crescendologia? Crescendologia. Aqui. O crescendo pandeiro, SEAEC, interlúdio, confluindo para a implantação da conscienciologia no planeta. Então a gente sabe que o pandeiro ele foi uma estrutura que serviu de base para trabalhar o planejamento da conscienciologia, né? Então lá haviam várias reuniões, encontros, onde estavam sendo, vamos dizer, designados ou decididos os rumos desse trabalho. O professor Valdo, já no intrafísico, ia projetado, coordenava essas reuniões. Muitas pessoas, alguns intermissivistas aqui podem até ter lembrança e ter participado do pandeiro, que teve mais ativos, se não me engano, de 78 até 85. Então isso foi uma etapa, né? O pandeiro. Aí depois nós temos aqui o SEAEC. Então o SEAEC ele foi o primeiro campus da conscienciologia, o primeiro campus conscienciológico, e a gente sabe, até pelas experiências administrativas nas ICs, que quando você tem uma base física da IC, que a IC ela comprou aquela sede, a sede é própria, aquilo cria uma segurança para se instalar para a tecnologia, o holopensene da instituição ficar um campo de mando dos amparadores, porque não vai ter vento que vai tirar dali, porque é próprio, né? Se começa a intensificar o nível de assistência, vem, o assédio pega lá no proprietário e fala assim, olha, eu quero um imóvel, e manda, e tira a instituição de lá, tem que procurar tudo de novo. Isso uma sala de uma unidade de uma instituição conscienciocêntrica. Agora imagine um campus, como é o SEAEC, esse balneário energético. Então nós temos lá o pandeiro, uma etapa pré, o SEAEC, uma concepção já avançada de uma estrutura intrafísica multidimensional, e a interlúdio como uma derivação desse movimento da conscienciologia. Então já uma contraparte extrafísica, e tudo isso confluindo para fortalecer a implantação da conscienciologia. Tá, então essa que foi a ideia desse crescendo do pandeiro, a implantação aqui, o êxito e a interlúdio como um resultado desse trabalho também. Marcelo, aqui no A, você poderia aprofundar na fatologia, quarta linha de baixo para cima, nessa linha que você estava colocando, as repercussões multidimensionais da Reorbex influindo na implantação conscienciológica? Então a gente sabe que a conscienciologia ela é uma derivação da reurbanização extrafísica. Ou seja, o movimento ele começou muito antes. E ele está, vamos dizer, intensificando com essa manifestação de uma ciência multidimensional. Se a gente olhar historicamente, a gente vai ver o crescendo lá da visão teológica, vem a filosofia, vem o processo da ciência, e nós chegamos numa ciência multidimensional. Tá? Então, isso é uma derivação da reurbanização extrafísica. Por outro lado, o que ocorre lá também influi aqui. Então, os cursos intermissivos estão mais avançados, alguns sítios extrafísicos já não existem mais, no sentido de locais baratosféricos, em função da reurbanização. O exemplo que a gente viu com aquela Consex que apareceu aqui, a Rosa Luxemburgo, ou seja, ela deu um sinal, um indício de que nível que está ocorrendo o processo de lá, e ao mesmo tempo isso impacta aqui, porque essas novas gerações de intermissivistas devem vir mais maceteadas, em relação às primeiras gerações, né, em termos de recuperar ideias, em termos de uma série de ideias que a gente vê aqui, e isso tudo vai somar com o nosso trabalho.
Tá? Então foi mais ou menos essa ideia que eu quis colocar aqui. Queria te sugerir então, ali na colegiologia, que se aborda a Urbex em vários pontos aqui do verbete, colocar o colégio invisível da para-urbanologia, que é o que está estudando a Urbex. Tá ok. No colegiologia. Obrigado. Eu ia falar, já que ninguém tem uma pergunta agora, como que surgiu a ideia de escrever esse verbete, né? O professor Valdo, acho que numa mini tertúlia, ele falou assim, olha, vocês vejam aí, tema que vocês acham que eu devo escrever no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Aí eu fui para casa, fiquei com aquela ideia na cabeça e pensei, puxa, seria bacana escrever sobre implantação conscienciológica, tem que fazer essa aglutinação desse tema. Eu falei, vou escrever pelo menos uma definição para eu falar a sugestão, o que eu pensei, qual era a ideia. Nisso que eu sentei para escrever a definição, começou a ter uma chuva de ideias. E eu fui escrevendo a definição, depois começou a vir outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu vi, eu tinha uma série de controles, eu falei, eu acho que vou fazer um verbete para a enciclopédia. Aí eu mandei o tema foi aprovado e acabou surgindo o verbete. Né? Mas a ideia era passar para o professor Valdo escrever esse tema, né? Marcelo, na página 17, em Síndromologia, se fala sobre a síndrome da dispersão consciencial afetando o alcance das megametas grupais. Qual que é o que está ocorrendo com essa síndrome hoje em dia? Sim. Então a gente vê o exemplo mais clássico aquele voluntário que voluntaria em 10 ICs. Ele voluntaria em 10 ICs, ele não voluntaria em lugar nenhum. Tá? Me desculpe, porque ele só está pulando de um galho para o outro, ele não se aprofunda em nada, ele não contribui efetivamente em nada e às vezes causa até conflito dentro do trabalho. Então isso é um exemplo da síndrome da dispersão. Sim. E que vai dificultar a gente atingir as metas, porque quanto mais coeso, mais focado, mais dentro de um mega foco nós estivermos, mais nós vamos ter autodefesa e energia para atingir aquilo. Agora imagina isso ocorrendo em vários momentos com várias pessoas dentro desse trabalho. E isso é muito comum. A pessoa chega e fala, não, eu voluntario na PETS, no IPC, ela bate na Unicinha, ela quer voluntariar também, eu estou no CEEC, estou na Consus, ela joga em todas, né? E aí você fala assim, tá, mas o que você está contribuindo de fato? Nada, porque ela não tem tempo de fazer tudo isso. Marcelo, mas esse ponto é interessante. Uma das coisas que a gente fez dentro lá da Apex foi, no próprio estatuto, colocar que o voluntário ele só pode ter o voluntariado exclusivo, com a exceção de algumas atividades que são superinstitucionais ou mais de campo. Então, por exemplo, fazer parte da equipe do acoplamentário, colaborar na holoteca e outros projetos que possam ser superinstitucionais. Fora isso, a gente já põe para a pessoa escolher. Se você quer realmente ser voluntário aqui, tem que ter essa exclusividade. E isso é um paradoxo, lógico, que as pessoas às vezes elas interpretam errado. Elas falam assim, você está cortando a minha possibilidade. Não, estão ajudando você a ficar mais focado. Então foque em alguma coisa e aprofunda, não fica na superficialidade pulando de galho em galho. Essa síndrome de dispersão também, na vida cotidiana das pessoas, também vem a questão das redes sociais, que interferem bastante, né? Sim, se deixar, a pessoa passa horas e horas nas redes sociais, clicando curtir, compartilhando alguma coisa, vendo o que o outro colocou, e quando ela vê esse tempo precioso, ela poderia usar para a escrita. Né, algo tão importante para a comunidade, ou seja, a gente escrever, seja o verbete, seja o livro, visando chegar na Mega Gescom, e se deixar no dia a dia ela dispersa, porque a sociedade hoje ela tem muito estímulo para isso. Na questão aqui da gente assistir filmes, você acha que também entra nessa dispersão consciencial? Depende do seu foco, né? Então a pessoa ela tem um foco, ela vai assistir o filme como uma forma dela quebrar uma rotina. Então ela tem a rotina dela de escrita, ela tem a rotina de voluntariado, ela tem a rotina de casa e ela tem um momento que ela faz um lazer. No momento que ela está fazendo esse lazer, pode ser o filme, o que proveito evolutivo você está tirando desse filme que você está assistindo? Né? Que neo-ideia, que fato te chama atenção, o que acrescenta na sua cultura. Aí eu acho que isso você não entra na síndrome, você está fazendo uma atividade proveitosa. Tem que direcionar mesmo, né? Direcionar. Na interaciologia, na mesma página 17, você fala ali a interação conscienciologia holopensênis dos serenões. Você pode comentar sobre essa interação? Sim, então, como estamos falando, né, a conscienciologia ela é uma derivação, uma decorrência da reurbanização extrafísica.
E quem está movimentando esse processo da reorganização extrafísica, por trás nós temos o Colégio Invisível dos Serenões e por trás as CLs. Lógico, vai numa etapa, num patamar de hierarquia. Então, há uma interação desse holopensene que a ciência conscienciologia produz, seja aqui no CEEC, no campus, ou nas outras cognópolis, ou nas unidades institucionais das ICs, que ela faz uma interface com esse holopensene dos serenões. Porque cada uma dessas pontas representa uma ponta dessa manifestação maior que é a reurbanização extrafísica. Então nós estamos conectados com isso. Se a pessoa souber fazer essa conexão, ela fazer essa leitura, ela vai se sentir parte do Colégio Invisível dos Serenões, fazendo o seu micro pedaço aqui na dimensão intrafísica, que é a nossa tarefa de voluntariado no dia a dia. Então, isso dá um outro sentido para o trabalho do voluntariado. Seja aquela tarefa mais simples, de você chegar e limpar o local, ou seja a tarefa de você estar produzindo uma anel Verpon, a sua GESCOM, que vai contribuir para a ciência também. O processo energético dos serenões, eu vejo assim, eu tive uma experiência assim, de uma conexão energética, né? Uhum. E eu fiquei uns 10 dias, mais ou menos, com essa mesma energia. Ela perdurou bastante tempo. Qual que é a influência, assim, dessa energia aqui dentro da comunidade, da CCI? É só a gente pensar no holopensene aqui do CEEC, estou dando exemplo porque é um grande laboratório que a gente tem, mas a gente pensar no holopensene das ICs. A pessoa, quando ela chega na instituição conscienciocêntrica, seja onde ela esteja, em qualquer país que esteja, de qualquer idioma, cultura, etc., ela pensa melhor, ela fica mais lúcida, ali ela começa a ter ideias. Eu estava aqui antes de começar a tertúlia, eu tive a ideia de um verbete. Já fiz a definição, já coloquei uma taxologia rápida e um item de correlação que eu vou pesquisar. Então, você veja, isso é a influência do holopensene. Ou seja, o holopensene tem que ter, da IC, ela tem que deixar o voluntário melhor, mais lúcido. Aí ele contribui de maneira mais, vamos dizer, madura para o trabalho da própria instituição. Ok, obrigado. O exercício da telepatia ajuda a desenvolver as rememorações da volta da projeção? Não necessariamente, não tem muita relação, não. O que tem mais para ajudar as rememorações é a pessoa melhorar a memória na vigília física ordinária aqui. A hora que melhora a memória, a tendência é melhorar também a memória projetiva. O que o senhor sabe sobre as consciências extraterrestres Zeta Reticuli? Já encontrou com algum deles fora do corpo? Não sei nada disso. Não tenho nenhuma competência para falar a respeito. Pelo que vem pesquisando, são elas que trabalham no chakra coronário, mental soma de algumas consciências que estão aqui na Terra. O caso do próprio Moisés Ezagui. Qual é a sua procedência grupo kármica extraterrestre? Teria ela alguma ligação com o transmentor? É lógico que tem. A minha, onde eu estive lá por último, eu voltei depois disso, muitos anos depois, foi lá no Pombal. E encontrei lá umas coisas que eu deixei, certo, o restinho que tinha, mas a maioria do povo já tinha ido embora. Agora, a enfermeira principal que estava lá e que ajudava a gente, ela ainda estava lá. E depois se despediu de mim. Eu, depois disso, não voltei lá mais. Isso aí era o local que eu estive pouco antes de ressomar nessa vida aqui, agora, de Valdo. Agora, é muito lugar que a gente mexe extrafisicamente, são muitas comunidades. Deve-se de ver com calma, né? O que é que influi mais? Agora, esse Moisés está na ponta, né? Já umas 4 vezes já falaram isso nesse último mês aqui para mim. Entende? O cara até queria trazê-lo aqui para debater com a gente e tal. Estamos aí, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vocês conhecem alguém aí? Conhece esse homem? Não? Capaz de estar aparecendo alguma coisa de blog, internet, televisão, rádio, qualquer coisa, né? Eu não sei, não tem nada aqui. Ô professor, eu vi alguma coisa dele. Moisés Ezagui, ou Ezagui. Eu vi alguma coisa dessa personagem na internet. Ah, é? Pois é, na internet eu já falei que ele tem. Agora eu não sei de nada. Ele tem umas coisas interessantes, mas eu acho que ele precisaria vir aqui mesmo para conversar. Pois é, tem um cara que queria vir aqui para trazer, para a gente ver o que é. Quer dizer, eles querem que a gente faça atualização das fofocas.
Não é isso? Sobre o assunto. Eu estou aqui. Vamos ver o que dá. As portas estão sempre abertas para quem chega, né? Marcelo, você poderia explicar, aprofundar um pouco em fatologia as 3 megametas dos 500? Você foi um pouco ousado, né? O que você quis dizer com isso? Essas metas ocorreu numa mini tertúlia. Então, estava aqui pela manhã e o professor Valdo estava falando a respeito da primeira meta, que é nós conseguimos ter 500 neoverbetógrafos. Aí ele pegou uma folha e falou assim, anota aí, são 3.500 que nós temos. Os 500 neoverbetógrafos, como uma forma de defender a conscienciologia, aí que eu quero expandir essa ideia, ou seja, a pessoa quando ela vai fazer o verbete, que ela se dedica, ela começa a entrar nesse fluxo, nesse movimento, ela começa a abrir mais o processo mental somático pessoal para interagir com amparadores mentais somáticos. Então ela começa a se sentir mais autoconfiante, ela vê que é capaz de gerar neoverpons, ela melhora o seu holopensene pessoal e o holopensene de escrita. Imagine isso no grupo como um todo, esse movimento. No grupo da conscienciologia, ele se espraiando. Nós estamos elevando o nível a maior de todo o grupo, do ponto de vista de mental somática, e isso serve como defesa da conscienciologia. O outro 500 é o conselho dos 500. Então, o primeiro era os 500 neoverbetógrafos, conseguimos ter uma enciclopédia escrita com 500 neoautores, ou 500 coautores. O conselho dos 500 como uma estrutura na Cognópolis, que seria um âmbito para tomar decisões coletivas. E aí a gente estaria dando um exemplo do quê? De uma sementezinha, de um grão de areia do Estado mundial. Ou seja, uma sociedade, uma comunidade, lidando com multidimensionalidade, lidando com tarefa do esclarecimento, com esses temas complexos. Ter um ambiente em que você consegue reunir 500 pessoas para debater e tomar decisões coletivas a respeito dessa comunidade, isso seria um grande exemplo para o planeta do que futuramente vai vir a ser o Estado mundial. E o outro 500, que são os 500 autores da conscienciologia. Então nós conseguimos alcançar os 500 autores, pessoas que publicaram obra, que estão saindo dessa vida, ou que vão sair, deixando alguma coisa enquanto legado, deixando algo escrito, porque o livro, ele transcende o tempo. A vida ela é muito curta, né? 100 anos, 120, 130, já se falam em 150 anos. Mas o livro não, ele passa um século, ele passa um milênio, ele pode estar aí. As pessoas ainda usufruindo das suas ideias. Então essas seriam 3 megametas que ele escreveu, colocou uma data e passou para o Flávio, o professor Flávio Bononato, que é da ICGE, falou, Flávio, acompanha isso daqui. Então nós estamos em campanha. Você, tertuliano, que ainda não escreveu o verbete, por favor, se candidate a ser um desses 500. Quem está aqui que ainda não escreveu, por favor, se candidate a ser um dos 500. E eu lembro que o professor Valdo ainda falou assim, essa é muito difícil da gente alcançar, mas se é para ter meta, vamos ter meta grande, né? Então veja, se nós somos 1.500... Nós já temos autores, são 72, parece que nós são 40, né? 48? 48 nós já temos, então a gente já tem um 10º do povo. E de verbetógrafos hoje, quanto que está? Quase 190. Então... Ou seja, se as pessoas se prontificarem, entrarem nesse movimento, que eu vejo que é um movimento grupal, sabe? É um movimento que vai qualificar a todos. Se as pessoas entrarem, nós vamos atingir isso com facilidade, porque nós temos 1.500, 1.600 nós estamos chegando a 700 pessoas em Foz, aqui, que vieram para cá. Estamos chegando a 200 que são verbetógrafos. Entende? A 50 que são autores publicados, da conscienciologia propriamente dita. Então vamos ver o resto. Conselho dos Nós 500. estamos caminhando. O Conselho dos 500 já está chegando a 200, parece. É alguma coisa. Então eu vejo que é isso. É uma mega meta e vale a pena a gente se engajar. Tem uma nesse coisa movimento. que o cara perguntou, mas o que é que vocês não querem ter na... bilionário, nós não queremos. Milionário já tem opção, não sei quantos. Mas a gente não quer ter, não. Porque não queremos ter contato com esse povo, porque nunca se sabe o que está acontecendo. Esse negócio de bi é um perigo. Entende? Vamos ficar longe. Que o cara atinge o primeiro bilhão e ele quer o segundo, quer o Não, terceiro, eles quer me o quarto. perguntaram o que é que não tem na CCCI. Eu falei assim, bilionário não tem. Eu já usei. Milionário tem uma opção.
Porque milionário hoje é a coisa mais fácil, o dinheiro não está valendo nada. Não, e no Brasil, agora, a cada dia surge um já milionário. começa a empombar. É um problema, porque aí já não é mais pé de meia. É uma acumulação esquisita. E outra coisa, em 100 bilionários, você acha que tem uns 5 que você quer ficar como pulga na pele dele? O negócio não é fácil. Difícil. É o desafio do ter e do não ter, né? Então as pessoas, às vezes, elas olham mais o desafio do não ter. Ah, nasci numa família Agora, desprovida, etc. Esse processo da estatística aí vai melhorar muito agora com os dados que o Flávio está fazendo. Esse livro dele vai ajudar muita gente. Cada vez mais. Por falar nisso, eu não sei se vocês estão sabendo que no site da ICGE agora tem aquele verbetômetro atualizado diariamente, né? Não sei se vocês sabem. Então a gente entra no site, está ali, olha, 195 neoverbetógrafos, 196 com o senhor. Diariamente isso está sendo atualizado. Para os que já defenderam. 4 para 200. É. Faltam 2 para 50 lá. E por aí vai. E outra coisa, quantos são, lá está falando, quantos são em Foz? 695 parece o último. Da faixa etária. Falta 5 para 700. Vamos checar isso, vou pedir para levantar. Agora, ó, se de vez vocês vão colocar quantas consciências apareceram na paralencologia da Mabel. Tem? Mas qual o total? Eu quero saber quantos são. Já tem isso. É mulher que está fazendo isso ou é homem? Dos verbetes, do verbete, professor. É mulher que está fazendo isso ou homem? Não pode manipular os dados, né? Tá certo. Marcelo, diga lá. Você pode explicar mais um pouquinho sobre o autorrevezamento multiexistencial do grupo evolutivo envolvido com a Conscienciologia? Então, pronto, ali, Sibeli. Então, vejam, a gente está fazendo aqui um trabalho, né, que dia 5 de setembro, tudo se ampliou. Com a presença do transmentor, que ele veio aqui, deu aquela ideia da pré-intermissiologia. Então, nós sempre pensamos assim, mas eu vou fazer a enciclopédia, que amanhã eu vou voltar aqui, vou encontrar a enciclopédia, eu vou construir a IC, e amanhã eu vou voltar e vir para dentro da IC. Não, a nossa responsabilidade, ela se ampliou. Porque na próxima intermissão, a gente vai cuidar do nosso grupo mais íntimo, daquelas pessoas que a gente deixou para trás, não teve tempo nesse primeiro curso intermissivo de dar atenção, dispensar a assistência necessária. São as pessoas que você julgava bastardos. Os bastardos, né? Isso é que é o pior. Levantamos o nariz. Isso é terrível pensar por aí. São os órfãos, né? Então nós levantamos o nariz, que agora nós estamos fazendo o curso intermissivo. Viramos a para a cara e viemos para cá depois na RESOM. Vamos voltar para encontrar essas pessoas. Por outro lado, essas estruturas, elas são importantes, todo o trabalho que está sendo feito agora, porque vão vir outras consciências que vão tocar nesse trabalho. E isso faz parte desse movimento maior, que é a Riorbex, que é a implantação da Conscienciologia. Então nós estamos também deixando uma contribuição que vai servir para a gente lá na frente, quando a gente terminar de fazer esse trabalho, talvez daqui 3, 4 intermissões, quem sair com êxito, para encontrar um grupo e um trabalho já desencadeado. Agora, o negócio é arranjar mesa com 5 baia para todo mundo, para estudar tudo isso. Eu, às vezes, dá vontade de ir lá no Consincobaia para perguntar para eles uma pergunta para eles responder para mim. Eu queria saber se eu estou sabendo ser velho. Essa é boa. Não, é uma saída, né? O que é uma saída, não tem saída. Eu preciso saber se eu estou sabendo ser velho. Para a turma, vocês entenderem, porque todos vocês vão chegar aos 100 anos. Vocês já olhando um cara de 80 anos, vocês vão ver os meus defeitos e também talvez algum trafor da idade de idoso. Então é bom para vocês. Eu estou sabendo ser velho, porque, segundo La Rochefoucauld, poucas pessoas sabem ser velhas. Ele tem razão. Isso é verdade. Ranheta, ranzinza, tem um monte de nome com R.A. Tem um monte de coisa. Rabugento. Rabugento, ranheta, ranzinza, é um monte de coisa.
ratazana. Tudo é com R, já. Entendeu? Então a gente vê como que a gente quer chegar na É terceira uma literação, entende? Mas clareou aí, Sibeli, a ideia? Então, o que a gente está fazendo também é um auto-revezamento, né? A Mega GESCOM, por exemplo, ela é uma ferramenta de exemplo que a gente conseguiu deixar e que vai também nos ajudar no esclarecimento dessas consciências que nós vamos encontrar na pré-intermissão. Porque você veio para cá, você recuperou a sua lucidez, encontrou o grupo, fez um trabalho e deixou alguma coisa. Mas olha, ela já é de alta expressão. A Sibeli nós conhecemos. Agora, já tem o nome de deusa. Então você já viu como é que é. Agora, o que tem ainda é um sotaque bem pronunciado. É intermissiologia. Evolutiva. Professor, o senhor já disse que gostaria de ir lá na Conscius para saber se o senhor está sabendo ser velho. Mas como é saber ser velho? Olha, o meu problema é o seguinte, urubu-serva, eu quero saber se vocês entendem o que é isso, se já estudaram o que é a gerontologia, o caminho todo é esse. Então tem que olhar, se eu estou sabendo ser velho, aonde é que eu estou falhando? A gente tem que ser elegante, até para morrer, até para ser velho, até para ficar doente. A gente tem que ter elegância, tem que ter educação, como é que é isso? Eu não sei. Agora, a hora que eu perguntar isso, eu posso fazer uma outra pergunta, né? A gente pega um dos mais novos, né? E fala assim, esse aqui está sabendo ser jovem? Entende? Aí vamos ver o povo lá da Sinvex. Chamar a turma para saber, esse está sabendo ser jovem? Cada um tem que honrar aquilo que representa a sua faixa etária. Como é que fica? Calor, né? Calor fundo. Dá para pensar, não é isso? Faz pensar. Agora, gente, Consim Cobaia. Tem alguém aqui que ainda não foi lá no Consim Cobaia? O que vocês estão esperando? É uma vergonha. A vergonha tem que aparecer lá. Agora, o Loche, ele está com medo de ir. Agora, o problema é o seguinte, você tem que aparecer de surpresa, porque senão vai ter tanta gente lá. Tem que aparecer de surpresa, senão lá não vai caber o povo. Se anunciar, Foz vai ficar vazia. Eu não disse nada. Fale bem ou fale mal, mas fale de você, né, Lógico? Não sei nada, entende? Agora, precisava de levar o Loche um dia que tivesse aí uma convenção dos mestres cucas. Aposto que você ia adorar essa aí. Sai de ver. Ah, é? Aí te segura, né, Lógico? Agora, ó, fala com eles, não pode rir nada para levar as coisas a sério. Senão, você vai chegar lá e eles vão começar a fazer piada de você o tempo todo, fica só nisso, não pode. Piada quem pode fazer é só eu, fala com eles. Ô, Valdo, assim enfraquece a amizade, tá vendo? Não, mas lá é importante, o Loche aparecer é interessante. Vai ser interessante ver as perguntas que eles vão fazer para vocês. Às vezes, aonde você vai entender mais, não é na opinião das pessoas, não é isso. É nas perguntas que são feitas, entendeu? Que aquela pergunta, às vezes, afeta a própria pessoa, o indagador, quem está perguntando, o questionador. A Conscius tem muita coisa para estudar. Aquilo é o Oceano Pacífico, tá? Dá muita pescaria. É muita coisa que tem.
Agora, falando em boca livre, que não é só um boca livre, mas aproveitando eu aqui não falei em boca livre, eu estou falando. Não, mas calma aí. Eu não usei. É que você é o representante maior, lógico. Mas então eu vou te convidar para uma boca livre. Na última linha, na penúltima linha da parafatologia, então eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Marcelo, você pode aprofundar o congraçamento das ICs? Então veja, nós vamos ter agora, 14, 15 e 16 de dezembro, o congraçamento das ICs, aqui em Foz do Iguaçu. E ele é um grande momento para as consciências intermissivistas se encontrarem. Então isso também representa um instrumento da implantação conscienciológica, porque a gente vê os intermissivistas das diversas ICs, estados, países, idiomas, todos se reunindo para congraçar, para debater as ideias, para trocar informações, se atualizar, ver o resultado do que a gente fez enquanto grupo. Então vale muito a pena as pessoas pensarem nisso, que 14, 15 e 16 agora de dezembro, nós vamos ter o 24º congraçamento das ICs, e ele é um instrumento para esse congraçamento dos intermissivistas, consins e consciex. Eu acho esse evento um evento assim muito sério, para quem nunca participou de um congraçamento, enquanto oportunidade de ter a visão de conjunto, de estar ali e ver. Nós vamos fazer uma exposição das ICs, então as ICs vão estar mostrando o que elas fizeram, o que elas pretendem fazer, enfim, vale a pena e é um instrumento aí bem importante dentro dessa temática de implantação. E lá vai ter uma boca livre, tá, lógico? Diga lá. No detalhismo, na página 17, sim. Legislogia. Podia comentar isso para mim, por favor? Sim, a lei de causa e efeito atuando na proex dos intermissivistas. Isso. Então, vejam, a consequência do que a gente está fazendo hoje, né, a gente sempre fala em parapedagogia, a gente está desensinando aquilo que a gente ensinou errado. Então, isso é um resultado da lei de causa e efeito. Ninguém evolui deixando rastros no passado, né? A própria pré-intermissiologia é um exemplo disso. Então, nós vamos voltar lá para atender aquelas consciências do nosso passado que a gente não atendeu. E essa lei de causa e efeito é que vem, de uma certa forma, dando os direcionamentos nas proex dos intermissivistas aqui. Então, cada um teve uma família específica, e dentro dessa família você tem uma história, a profissão que você escolheu, então você acessou um grupo de trabalho, um nicho assistencial, um nicho de aprendizagem. Então, isso tudo é consequência dessa lei de causa e efeito que está influindo na sua auto-proex hoje, tá? Na programação existencial pessoal. Professor, o Moisés Rezagui possui um canal virtual no YouTube que promove o SEC, Centro de Estudos da Consciência, que fica no interior de São Paulo. Parece ter identificado alguma retrovida dele. Tenho acompanhado seus vídeos e já identifiquei que faz tacon de alto nível. Seria um tipo de Chico Xavier mais intelectualizado. Tudo indica que ele foi o Francisco de Assis naquele tempo na Itália, e nessa vida no Brasil, o mesmo se tornou psicoterapeuta que pesquisa a multidimensionalidade. Isso aí é a opinião de mais um. Né? Clareou a sua pergunta? Marcelo, você tem aqui na enumerologia, né, na primeira aqui, a preparação intermissiva no pandeiro. Você podia dar uma ampliada aí? Sim, então aqui é meio que a ideia dessa numerologia foi meio que uma ordem cronológica. Então o processo da preparação intermissiva lá no pandeiro, as reuniões, os debates, alguns intermissivistas, se não muitos, aí o professor Valdo poderia até clarear para a gente, talvez tenham tido contato com o Serenão, com o evoluciólogo a primeira vez lá, de ter visto, ter tido contato e ver essas consciências. E isso marca, isso vinca na memória da pessoa. Então nós chegamos aqui no intrafísico, nessa vida, e aquela ideia ficou marcada na nossa cabeça, que nós tínhamos que fazer alguma coisa.
Eu vejo por mim porque por volta de 12 anos eu tinha uma sensação muito forte que eu tinha que fazer algo, não sabia o que era. Com 14 eu sabia que eu tinha que encontrar um grupo, mas não sabia o que era. E com 17 eu encontrei esse grupo. Então aquilo veio muito forte, muito marcado na minha cabeça. E isso é um resultado dessa preparação prévia, né? Ou seja, muito cedo já vi que tinha que fazer algo. E eu pensava, não, eu tenho que arrumar uma vida que eu tenha mais liberdade para fazer esse algo que eu preciso fazer, porque eu não sabia exatamente o que era. Que trabalho, profissão, essas coisas são secundárias. Elas são meios para executar na minha ProEx. Eu não tinha um conceito de ProEx, mas para executar isso que eu precisava fazer. Então isso é resultado dessa preparação prévia, né, de fixar lá na memória. Aí vem, nesse período, o processo da reflexão extrafísica, pré-ProEx. O impacto do curso intermissivo fez, eu acho que todos nós pensarmos, olharmos para o passado e começar a refletir. Por onde que eu começo a limpar tudo isso? Que trafores que eu angariei ao longo desse trajeto para que eu possa agora recompor os rastros que ficaram que não são positivos. Então essa reflexão extrafísica. E aí a consecução da auto-proex, a realização dos megaprojetos, a pessoa se engajando já, tendo encontrado grupo, estando aqui nos projetos da Conscienciologia, a utilização do que você angariou em termos de autoaprendizagem na própria vida. Às vezes a gente tem um voluntário que ele é muito talentoso numa área profissional, que ele trabalhou durante muitos anos. E ele pode, vamos dizer, emprestar esse trafora, esse talento, para algum projeto da Conscienciologia. Né? E aí então eu pensei nesse crescendo, tá? dessas ideias. E a interação com a Comunex Interlude e a implantação intrafísica da Cognópolis, no caso a Cognópolis Foz. Tá? Ok, obrigado. Marcelo? Diga. Na página 19, harmoniologia, você coloca que o megaprojeto conscienciológico, para ser bem sucedido, necessita da harmonia e que essa harmonia é conquistada com a verbaciologia teática. Isso. Fala mais sobre essa correlação, o que você pensou? Eu pensei aqui no seguinte, se nós conseguirmos implementar um nível maior de autoverbação, de verbo mais ação, a posição ou a sua atuação dentro do grupo, ela ganha um respaldo. E ela ganha um respaldo por um reconhecimento do próprio grupo. Né? Então, quando houver um conflito, a pessoa, quando ela intervém ou ela atua na intermediação daquele conflito, aquilo tem um respaldo, tem uma validação. Então, isso tende a gerar mais harmonia entre as partes. E essa conquista não é uma imposição, não é um cargo. Então a pessoa ela tem o cargo tal e ela tem esse... Não, não tem. Ela tem se ela conquistou, se ela tem uma ficha de serviços prestados, se ela tem exemplos nobilitantes. E isso então respalda aquela explanação que ela vai fazer, intervenção, etc. Então nesse sentido. E eu quis destacar a questão da necessidade de harmonia. Porque eu fico pensando muito, o trabalho da Unicim, que é a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, nós não trabalhamos com aluno. Nós não temos que fazer curso para aluno, não vendemos livro. O nosso trabalho é pensar no grupo, é pensar na sinergia do grupo, na harmonização do grupo, na intercooperação do grupo. Então me vem muito forte com esse trabalho que a Unicim realiza, onde eu estou como secretário-geral, a força da harmonia das partes no grupo. O quanto que isso ajuda e pode fortalecer o nosso trabalho da Conscienciologia, em termos de autodefesa, em termos de um holopensene saudável, mais positivo, mais favorável ao intercâmbio com consciências lúcidas. É o que a gente vem vivenciando aqui no processo do CAEC da Cognópolis Foz. Entende? Então, agora vamos espraiar isso para todas as unidades do IPC, da IAC, da ARAC, e todas as ICs que estão fora. Quanto mais harmônicos nós estivermos, mais defesa e coesão a equipe vai ter e mais entrosamento com a Equipex também. Então, você vê que a base disso, então, é a autoridade moral, né? Que a pessoa, ela tem aquela autoridade moral que ela fez, fica meio irresistível, né? Ela sabe o que está falando, né? É o que acontece com as consciências lúcidas, né? Ou seja, chega aquele amparador de alto nível, é irresistível, aquela inspiração, aquela intuição, ou de você perceber que, opa, aqui, deixa eu ficar quieto, que, como o professor Valdo diz, o poder maior se levantou. Então a gente, opa, abaixa o facho. Marcelo, na página 17, em polinomiologia, você poderia fazer uma correlação deste polinômio com o trabalho voluntariado? O polinômio holossomático, soma, energossoma, psicossoma, mental soma, atuando na força presencial e na liderança cosmoética. Então, é a relação da nossa, vamos dizer, responsabilidade quanto à homeostase.
A gente está em um certo equilíbrio com esses veículos para ter mais força presencial e para poder exercer a função de líder, e um líder cosmoético. Ou seja, você liderar a partir dos seus exemplos e não a partir da sedução, vamos dizer, da politicagem, que às vezes é fácil ser líder sendo político, né? Então você faz uma concessão por aqui, outra ali, e vai atenuando todas as partes, mas nunca se posiciona quando a coisa está errada, nunca esclarece. Então não é esse tipo de líder que a Conscienciologia precisa. Ela precisa daquele que esclarece, que põe todos os pingos nos is, quando necessário, que faz uma cariação se começar a ter muito ruído dentro do grupo, chama todas as partes, coloca ali, vamos conversar, o que foi? Fulano veio falar isso de você, foi isso mesmo que aconteceu? Não foi isso, mas olha, deu esse ruído, daqui a pouco a coisa limpa, entende? Então para a pessoa fazer isso, ela tem que ter um certo nível de homeostase holossomática. Então foi essa a ideia que quis passar aqui. Marcelo, aqui na primeira página, na fatologia, quinta linha de baixo para cima, você fala do BIC. Isso. Balanço interassistencial conscienciocentrológico. Você pode falar mais do BIC? Então, a ideia do balanço interassistencial conscienciocentrológico é a gente conseguir reunir o máximo de dados. Isso foi uma ideia da Apex, acho que você propôs, né, eu acho, né, que você estava na secretária-geral da Apex, a gente conseguir o máximo de dados das ICs para a gente ter visão de conjunto. Então é como se fosse assim, fechou um ano, vamos fazer um balanço do que a gente realizou, pega todas as pontuações, número de voluntários, consciências atendidas, em eventos pagos, eventos gratuitos, cidades atendidas, tipos de curso, a gente tem um instrumento. Então a gente conseguiu gerar a primeira versão do BIC, não conseguimos fazer a sequência, estamos trabalhando nisso, mas esse conjunto de dados, ele é um instrumento que ajuda as pessoas a terem visão mais ampla sobre a Conscienciologia, do que a gente já atingiu, está atingindo, e quais as possíveis metas que a gente pode calçar e traçar em cima disso. Hoje eu vejo que esse trabalho vem muito em consonância no sentido da própria ICGE, que é a pré-IC que vai trabalhar com isso, né? Vai aglutinar esses dados e vai ser esse fornecedor dessas informações, dessa cosmovisão. Então esse é um instrumento que hoje está dentro da Unicim. A gente tem conversado bastante com a ICGE, porque a gente vê bastante confluência com o que ele já faz, né? Para que daqui a pouco, quem sabe, esteja mais integrado um com o outro. E o que você vê de inter-relação com o congraçamento das ICs, que também é um balanço, não assim tão estatístico exatamente, e de diferenças e semelhanças aí com relação ao BIC? É que o BIC ele é um instrumento frio. O que eu quero dizer com instrumento frio? Ele é um manual. A gente faz um livro e está lá aquele documento. O congraçamento, você tem a pessoa viva. Então você vai lá e conversa com o cara que estava na Finlândia. Ele está aqui participando. Aí você troca informação, você sabe o que está acontecendo, ele se atualiza o que você está fazendo, do artigo que você escreveu. Então o congraçamento ele é uma oportunidade de você ter essas partes que realizaram todos esses números ao vivo, em a cores, né? Fala, puxa, eu li o seu artigo, assisti a sua tertúlia, achei muito bacana. Então aquela pessoa que mandou pergunta via internet, ela tem um contato direto com você que defendeu aquele verbete. Eu acho que é uma oportunidade muito rica para os voluntários participarem em termos de visão de conjunto e de contato, de convívio, né? Marcelo, na página 16, em teoriologia, a última teoria, a teoria reurbanização extrafísica na construção de base do projeto da Conscienciologia. A Conscienciologia dependeu dessa reurbanização anterior? Ela é um resultado, né? Ou seja, o movimento de reurbanização ele começou há mais tempo, veio modificando as dimensões extrafísicas, dando condições de se implantar uma ciência multidimensional aqui no planeta. Então é uma decorrência, assim, você vem mudando, melhorando a atmosfera, a holosfera do planeta, limpando, e aí daqui a pouco você tem espaço para ter pessoas que se interessem em pensar a multidimensionalidade sem ter sacralização, mistificação, visão esotérica, religiosidade, doutrinação, mas pensar essa realidade multidimensional da consciência por um viés científico, de autodiscernimento e mental somático. A Conscienciologia hoje, então, também faz parte dessa urbanização. Hoje ela é a própria urbanização. Vamos dizer que ela é uma ponta. Né? Ela é uma ponta da reurbanização, ou seja, a ponta do tatuzão, né? Que vem furando as dimensões. O negócio está lá no extrafísico, que vai furando, materializou aqui no intrafísico uma ciência que está implantando as bases do paradigma consciencial.
O interlúdio, ele também está nessa condição de reorganização, que a gente vai, passa para o extrafísico, tem a de soma, passa para o extrafísico. O interlúdio seria também uma questão de reurbanização dos próprios conscienciólogos? Ou a mudança de pensênio? Eu entendo que é vamos dizer, uma afinidade, né? Os afins se atraem. Então nós começamos a construir a Cognópolis. Lembrar lá em 1995, um pedaço de terra que foi doado e começa o projeto CAEC, né? O Centro de Altos Estudos da Consciência na época. E hoje Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. O processo ele foi crescendo, nós temos um bairro, nós temos condomínios de conscienciólogos, nós temos dinâmicas funcionando aqui dentro quase que da manhã até a noite, de domingo a domingo. Então você vai criando uma massa e um movimento, o professor Valdo coordenando a mini tertúlia, nós temos a tertúlia, o Loteco, o Lociclo. A hora que você começa a olhar todas essas estruturas em conjunto, é inevitável atrair alguma coisa que seja afinizada com isso. Então, a interlúdio, de uma certa forma, é um processo de imantação, né? Os intermissivistas que estão lá têm interesse no movimento da conscienciologia e, ao mesmo tempo, quando eles vêm para cá, eles melhoram o holopensene para a gente também, inspiram, acompanham. Está aumentando essa reurbanização. É um sinergismo. Obrigado. Durante muito tempo aqui no CAEC tinha 19 pessoas que trabalhavam aqui só. Mas tinha uma boa temporada. Quando eu cheguei aqui em 2000, que eu vim para abrir a unidade de IPC lá no centro, levado aqui para lá, tinham 23 voluntários. Então, veja, 5 anos pelo menos, ou até mais do que isso, né, mas 5 anos tinham 23 pessoas que sustentavam isso tudo. Olha a lucidez, a persistência, a determinação. Porque quando tudo começou, ninguém tinha, dessas pessoas que vieram, elas não tinham uma noção do que decorreria nessa abrangência e o que ainda vai vir, né? Então eu lembro que o professor Valdo ligou para o Moacir e falou, Moacir... Não, mas é que aqui era muito assim, silvestre, né? Muito mato, né? Muita cobra. Eu estava andando com o povo aí, no primeiro dia, as cobras estavam passando no meu pé aí perto. Se ter cuidado, cuidado com as cobras. Perto do rio, então era um monte. É incrível. Você vê como que a coisa mudou, né? Moacir despenca de São Paulo, vem morar aqui. E o Moacir fechou tudo lá e veio para cá. Não, deu um telefonema para ele. Em qualquer lugar precisa colocar a pessoa. Sempre a consciência que é o ponto-chave. Entende? Ponto de segurança. Ponto de contato, de confluência, de convergência. É o que está também. Tem que ter pessoa para melhorar o holopensene. Agora aqui a tendência é melhorar, porque com tanta gente que tem chegado, entende? E atualmente nós já temos muita diversificação de profissionais, de tudo isso. Isso é importante saber. Não, e a própria cidade sente o impacto desse projeto. Não, sente. A questão de médicos, os professores, não é isso, os empresários. Esse que julgava que eu era visionário, hoje já não estão tanto assim mais. Agora, hoje eles arranjam coisa para meter o pau na gente. Fala que nós somos milionários. Uma opção de coisa nesse sentido. Outra hora, o cara vem aqui e acha que isso aqui não pode ser só de voluntário. Isso, os alunos perguntam para nós, que são os professores. Mas, professor, você é lá da Conscienciologia, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você ganha com isso? Eu sou voluntário. Não, conta outra, professores. Daí vocês falam para o jornal. Mas para a gente aqui, que aluno, fala a verdade. Quanto que vocês ganham? Eu sou voluntário. Minha profissão é ser docente. Eu sobrevivo disso. Eles ficam olhando. Eles não conseguem entender isso. Porque o nosso voluntariado é de ciência. O pior é quando vê o jornalista da China, não entendeu? O outro que é reitor de universidade, que não entendeu. O outro que é pesquisador, que não entendeu. Eles não entendem o processo nosso de voluntariado. É muito difícil. Quem está acostumado a mamar nas tetas da nação, está numa danação danada. Marcelo, não tem jeito, você não entende. Mas é isso que acontece. Como eu tenho ido muito à Câmara, então eles não acreditam. Eles perguntam quanto que você recebe. Você deve receber alguma coisa. Você vem aqui na Câmara, você faz ali, você vai ali. Eles não acreditam. Assim, todo mundo lá é voluntário, ninguém recebe nada.
Eles têm muita dificuldade de entender isso, de compreender a extensão disso. Sabe uma analogia que eu faço, quando eles têm dificuldade disso? Eu falo assim, ó, você conhece o CVV, então o Centro de Valorização da Vida? Eles fazem um trabalho de assistência, não faz? A pessoa está lá pensando em se suicidar, ela liga para lá e tem alguém que conversa com ela. Então isso é um tipo de assistência. Ah, é, professor, muito nobre isso que eles fazem. Então, nós fazemos assistência, só que é de outro nível. O nosso voluntariado é de educação, é de ciência. E aí, quando vai para esse ramo, as pessoas não conseguem entender. Mas é um trabalho voluntário. Já teve uns 2 casos que eu consegui dar um impacto na pessoa. Sabe o que eu fiz? Coloquei 2 desses livros grandes que eu publiquei, de edição gratuita, e dei para ele. Porque lá está escrito, edição gratuita. Não interessa. Então ele fala assim, como é que é? De onde apareceu esse dinheiro? Como é que é isso? Esse é gratuito, você está recebendo, você está participando. Isso aí faz a pessoa pensar. Isso é muito sério. Por exemplo, a hora que eu falo para os caras, porque às vezes tem que falar, né? Olha, eu já tenho 50 livros publicados por aí afora. Eu nunca recebi dinheiro nenhum por causa disso. Pelo contrário, tem livro meu, inclusive da psicografia, que eu compro de presente para certas pessoas. Eu compro o meu livro. Eu falo para eles, às vezes, Walter, que tem em torno de 40 e poucos autores, e todos eles doam os livros. Eles não acreditam. Como que o cara vai doar? Isso aí é a renda deles, eles não conseguem entender. E hoje o nome disso é patrimônio intelectual. A seção do patrimônio intelectual. E eu falo a mesma coisa que antigamente é a seção do copyright. Eu falo do exemplo que alguns às vezes são católicos, são evangélicos, né? Então eu falo assim, vem cá, o que você faz lá na tua igreja? Você não ajuda lá? Então, você não é voluntário? Você recebe alguma coisa? Não, então, é a mesma coisa, só que a gente é voluntário diferente, né? Agora, eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou que em antagonismologia, você citou uma síndrome. Você podia repetir o nome da síndrome? Na antagonismologia? É a síndrome da dispersão, que é em síndromologia. Não. Ah, a síndrome de Schadenfreude. É a síndrome da satisfação malévola. Então a pessoa ela sente bem, ela tem um verbete sobre isso. Só olhar os verbetes. Tem um verbete. Tem um verbete. Satisfação malévola. É o nome do verbete, né? Tá. Então o que acontece? A pessoa deu errado e aquela posição, né? Não, acho que tem que ser assim. O grupo decidiu que era de outra forma. Quando dá errado, ela se sente bem. É a síndrome de Schadenfreude, é uma satisfação malévola. Ela fica feliz com o malefício que aconteceu. Olha, tá de parabéns teu verbete. Para mim foi um exemplo, tá? Serviu, caiu como uma luva nas minhas ações, né? Dentro da conscienciologia, que eu tive ações impensadas, imaturas, né? Hoje já penso bem diferente, mas muito legal mesmo, esclarecedor. Se na época tivesse esse nível de esclarecimento que você passou, talvez eu tivesse evitado muitos erros que eu cometi. Né? Mas foi muito maravilhoso mesmo. Eu gostei demais. Obrigado, viu? Agora, isso é a questão do momento do... já fala isso há muitos anos. Há muitos anos na tecla da exaustividade, da circularidade, ele vem batendo na tecla de uma série de ideias que hoje a gente começa a compreender um pouco melhor, né? Até em resultado desses 20 anos e pouco que a gente vem lidando com conscienciologia. Marcelo, você como coordenador da Unicim, sim. Eu não sei, como você vê a Unicim em termos desse verbete aqui, essa implantação conscienciológica, assim, não sei se é função da Unicim isso, né, mas... a gente, vamos dizer, é um grão, é um tijolo, é uma parte desse projeto, né? Como eu estava falando, a Unicim ela não trabalha pensando em cursos, em alunos, então o nosso foco é na CCCI, seja o voluntário individualmente, seja um grupo de voluntários através de uma IC, seja um grupo de voluntários através de uma empresa conscienciológica, seja uma estrutura que se criou na conscienciologia, como um condomínio ou um colégio invisível. Então, esse é o foco da Unicim, de ela servir de base, de suporte, de apoio, para fortalecer a execução da nossa Max Pro Ex grupal.
Então, o nosso trabalho está bem dentro dessa questão da implantação conscienciológica. Né? Se a gente conseguir, através do trabalho que a gente realiza, harmonizar mais as partes que estão trabalhando na conscienciologia, a gente está desempenhando o papel da IC, que é o Mater Pensene dela. Muito obrigado. Marcelo, aqui no ar, na parafatologia, página 16, na 9ª linha, a materialização de nova para-história grupal. Não sei se alguém já perguntou. Não. Você pode comentar? Sim. Então, se a gente olhar para o nosso passado, as nossas retrocognições, a gente vai identificar que talvez a gente não tenha tido nenhuma vida parecida com essa que nós estamos tendo agora. Tá? Então, de uma certa forma, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos materializando uma nova para-história e fazendo uma ruptura, que também está aqui na parafatologia, com uma para-história às vezes bélica, uma para-história religiosa ou política. Então, a gente está reescrevendo a nossa história. Né? Essa vida, ela é um marco, vamos dizer, um divisor de água dentro do nosso processo evolutivo. E esse marco começou com o curso intermissivo, que foi o pré-marco ou para-marco, né, que vincou um processo para a gente de uma visão diferente de posturas, de comportamentos, de técnicas de viver que sejam evolutivas e não anti-evolutivas. Ok. E a outra questão que tem aqui na materialização da para-história é que muitas vezes os grupos, quando estão fazendo história, eles não estão conscientes de que estão fazendo história. E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. A gente ficar consciente de que esse momento que nós estamos vivendo é um momento para-histórico, para o planeta, para esse projeto todo. Porque isso que está acontecendo aqui no planeta Terra, com a Reurbex, isso já aconteceu em outros locais. Só que chegou no ponto, no momento de acontecer aqui. E nós estamos como pioneiros nessa empreitada para-histórica. Então, a hora que a gente pensa essa autoconscientização quanto a esse momento, isso nos dá mais responsabilidade para a gente avaliar quais são os meus desempenhos hoje perante a conscienciologia, que é a questionologia no final, né? Então eu pergunto lá, as ações empreendidas por você são contributivas para a conscienciologia? Então é uma reflexão para a gente fazer, né? Os movimentos que eu faço hoje no grupo estão contribuindo para o trabalho? Ou só estou pensando na minha pessoa? Tá? Agora, Marcelo, eu acho que você tem que estudar mais do que os outros para fazer uns 100 verbetes. Sabe por quê? Um processo muito lógico. Você tem mais facilidade de comunicação que a maioria aí. Como é que fica isso? Alguém tem que cobrar desse cara aí. Será que os revolucionários não vão cobrar mais dele? Então, eu estou só te avisando, porque quem avisa, amigo é. Mas não é? Vocês reconhecem que ele tem mais facilidade de comunicação ou não? Reconhece? Todo mundo fala nisso dele. Sempre foi assim. Então, como é que fica? Responsabilidade. Eu vou correr. Eu já tenho mais agora, 3 veja, na quantos linha. você já fez até agora? Esse daqui é o quinto, que eu estou apresentando e tem mais 4. Você já fez quantos? 39. Você já fez quantos? Pois é. Estou atrasado. Você já fez quantos? 3. É. Eu estou na frente, mas eu estou atrasado. Agora, eu qualquer hora vou dar alguma comida aqui, porque assim ele vai fazer. Eu vou acelerar. Já tem 2 aí. Já? Na boca. Nós temos que dar um jeito. Ô, João Paulo, quantos você já fez? 3. Você é a turma dos 3 aí. Agora, Márcio, quantos você já fez, Márcio? Respondeu. Vamos parar com a enquete, né? Agora, me conta uma coisa. Ô, Pilar, quantos bebês você já defendeu aqui? Pois é, olha lá. A turma do 3 aí. Tem uma equipe aí, um partido dos 3. Semana que vem eu vou para 4. Semana que vem eu vou para... Não, e é muito
satisfatório a gente escrever o verbete, né? Porque a gente acaba se afinizando com consciências tem uns aí que eu acho que eu precisava de puxar a orelha. Um deles é o Roberto lá, ó. Roberto, quanto você já defendeu? Ele vai falar, hein? Vai falar. Peraí. Vai entregar na peça. Eu estou devendo entregar o primeiro ainda. Mas o Roberto, Walter, tem uma justificativa. Veja, não é cabeça. É que ele está em greve. O Roberto greve, a gente muda. A gente tem que dar um jeito nisso. Entende? Agora, Arlindo, quanto você já defendeu? 8. Eu vou para 9. Pois é, olha só. O ranking. Já deu uma melhorada. Já melhorou o nível, né? Já tem gente fazendo a reação. O Arlindo está salvando a gente. O Dulce, quantos vocês? 6? Pois é, mas está indo, tá vendo? Agora, eu acho que você é um dos mais atrasados do povo todo. Eu sou. Porque é um atraso em relação ao perfil. Ao perfil dele. Tem que dar um jeito. Isso aí não está certo. Eu nomeio você, ô Kate Blanchett, tá? A pisar no pé dele sobre isso. Está entendendo? Você cobra para mim. Na condição de fiscal permanente. Tá certo? Vamos dar uma olhadela. Valdo, eu acho ele que é bem didático ele, né? Não, ele é prático, didático, propedêutico, quer dizer, ele fala às vezes direitinho, como se estivesse falando para a criança, quando precisa. Isso é propedêutico. É a elementaridade do processo de expor. Isso é muito importante. E além disso, ele tem voz de locutor, sem gozação, locutor de rádio. Não, mas ele sabe escolher bem as palavras, tudo isso. Ele é bom. Uma vez eu escutei ele bem, falando bem com calma, eu quis olhar do início ao fim, lá no shopping center. O Urubu Cerveja, tudo que ele fez. Então, é uma vergonha essa condição dele. Não podia dar assim, não. Essa condição pífia, né? Ele não fica ruborizado. Então, eu acho que é por isso. Entende? Não parece só, né? Se ele ficasse, daí tinha que dar um jeito. Esquenta, né? O rosto só fica nisso. Então uma chamada dessa assim. Tá vendo? Com o Sincobaia também funciona aqui. É o tempo todo, né? Aqui agora já. Vamos dar um jeito. Mas vamos correr atrás do prejuízo. Agora, tem uma lista que, quando eu estava escrevendo o verbete, eu achei interessante na página 19, que é a de maximização. Então, onde eu falo assim, segundo a interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de posturas reflexivas, iniciadas pelo prefixo inter, a serem praticadas pelos pesquisadores conscienciológicos, a fim de promoverem a soma de esforços com o objetivo de maximizar os resultados planejados na intermissão. Então, a ideia veio interação, né, você usar as ações em conjunto, a interassistência, a intercompreensão, a intercomunicação, interconexão, interconfiança, interconsciencialidade, ou seja, todos esses inter envolvem o processo de sinergia. Né? Todos eles acabam gerando um processo de interlocução, de convívio. E a gente confia mais, fica mais seguro à medida que a gente convive mais. Né? Então, se a gente conseguir estabelecer mais desses interesses, interfraternismo, a interpacificação, o interrespeito, né? A intervalorização, isso tudo pode fortalecer o nosso trabalho. Então, veio como ideias assim para a gente refletir o quanto que nas nossas posturas, dentro do grupo, elas envolvem esse inter. Né? Eu tenho uma tendência de trabalhar mais sozinho, ou eu sou mais cooperativo? Eu tenho uma tendência de gerar mais incêndio, ou eu sou mais bombeiro dentro do grupo? Eu tenho uma tendência de ser mais construtivo, ou ser mais corpo mole dentro do grupo? Então, tudo isso mostra do conjunto da obra. Né? O projeto é grande, cada um está segurando uma parte do piano, e se alguém começa a soltar a ponta do piano, é o que eu brinco, se alguém está trabalhando demais, é porque alguém está trabalhando de menos dentro dessa tarefa. Então, vamos assumir, arregaçar as mangas, porque o projeto ele é de todos nós.
né, em termos de implantação da Conscienciologia. Oi, aqui no ar, professor Valdo, gostaria de saber quando você determinou esse número de verbetógrafos, né, esse ideal a ser alcançado, qual foi o critério que você usou para chegar nesse número? Foi um problema de ver a turma que tem aparecido aqui e a possibilidade de chegar lá, porque o processo da enciclopédia é muito sério. Uma pessoa que pensar nisso, então muita gente de fora vai participar da enciclopédia. Agora, a maior parte aí é justamente isso. Agora, veja, se aqui está chegando a 700 pessoas, pensar em 500 verbetógrafos não é grande coisa. Você desconta certas pessoas idosas e certas pessoas jovens, 500, não é tanto, só daqui, mas e o povo de fora? Pois é. E Skype. É muita gente que está fazendo, de repente, se defendendo por Skype. Então, vamos pensar nisso. Então, o total de 500 não é grande coisa. Agora, existe aquele negócio dos 500, isso são outros 500 cruzeiros. Tá certo? Agora, ó, parabéns pelo bebê, mas vamos em frente, tá? 100 com C. Tá certo? Até o final do ano. Até o final do ano. É isso? Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Márcio, encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, Valdirene, Escola do Parapsiquismo, Sibeli, Laboratório de Serenologia, e antes os amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós queremos aqui anunciar aqui os mais recentes empresas patrocinadoras da transmissão diária das tertúlias. São empresas de Foz e de fora da cidade de Foz que estão contribuindo também para a manutenção desses ambientes todos e principalmente a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Nós temos a empresa Alugolds de Foz do Iguaçu, que trabalha com portas e janelas, vidros e esquadrilhas de alumínio. Temos a Modelar Móveis, faz móveis sob medida, de Medianeira, no Paraná. Temos o Consalter, aqui de Foz do Iguaçu, supermercado, materiais de construção e posto de combustíveis. Temos a Construcons, aqui de Foz do Iguaçu, que gerencia a sua construção aqui em Foz do Iguaçu. Então nós agradecemos essas empresas e as outras também que compõem um grupo de 9 empresas que patrocinam a Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Márcio Alves, sou voluntário do Intercamp e queremos convidá-los a participarem do 16º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, cujo tema desse encontro vai ser Cosmoética e Holossomaticidade. Esse encontro vai acontecer a partir do dia 15 de novembro, ou seja, a partir de amanhã e vai até o dia 18. Nós gostaríamos de informar que, no nosso caso, nós vamos apresentar o tema Cosmoética e Reeducação Pensênica, e que a questão que orienta esse trabalho é o que faz com que não se faça sempre aquilo que sabe ser correto. Boa tarde a todos. O convite é para a Escola do Parapsiquismo, que é um programa que tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo. A Escola do Parapsiquismo está organizada em 3 módulos, com duração de 1 ano. O primeiro módulo acontece de 2 a 6 de janeiro, o segundo módulo de 15 a 19 de julho e o terceiro módulo de 16 a 20 de dezembro de 2013. Em cada módulo, os participantes têm entrevistas com os epicons e professores,
exercícios energossomáticos, aulas com temas voltados ao desenvolvimento do parapsiquismo, campos energéticos orientados por EPICONs, além de atividades optativas entre os módulos, por exemplo, participar de acoplamentários, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisa, maratonas do estado vibracional e sinalética. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O Intercamp gostaria de convidar a todos para o Laboratório Grupal de Serenologia, que é um laboratório itinerante pela região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Esse laboratório visa uma imersão no Holopensene dos Serenões e vai estar ocorrendo no dia 16 a 18 de novembro. Para maiores informações, vocês podem entrar em contato no telefone 84 3211 3126 ou no site do Intercamp, que é o www.intercamp.org. O verbete da manhã é Sinergismo Conscienciocêntrico, especialidade Voluntariologia. Autor, professor Igor Abib. Obrigado, boa tarde a todos.